Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 19, no capítulo 19, versículo do 16 ao 22, é o texto que vai dar base à nossa palavra desta noite. Um coração rendido para uma vida sem estresse. Diz assim a palavra do Senhor. Irmã Tisa, a senhora pode exibir na versão NVI, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Porque você me pergunta sobre o que é bom. Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame a seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos mais uma vez em uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, santificado é o teu nome. Obrigado, Pai Santo, pela tua graça, pela oportunidade de estarmos na tua casa compartilhando da tua palavra, Pai, que é viva, é eficaz e não volta vazia. Abençoa, Pai, o culto desta noite. Tu repreendas toda obra do inferno, todo levante, toda retaliação, todo espírito que rouba a palavra do coração dos teus filhos. Tu repreendas agora em nome de Jesus. Que esta palavra permaneça durante toda esta semana e que tu sejas engrandecido, Pai. Mais uma vez eu te peço, acampa teus anjos dentro e fora do teu santuário e ajuda-nos, ó Deus, a vencer toda e qualquer dificuldade que estará à nossa frente, porque tu já venceste, tu já nos capacitou, Pai, a vencer. A tua palavra nos afirma que somos mais do que vencedores e tomamos posse dessa tua promessa, dessa tua palavra, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Queridos, dinheiro é um assunto espiritual. Eu afirmo isso para você, sem medo de errar. O dinheiro revela nossas intenções e expõe motivações, expõe valores e prioridades. Nas Escrituras existem mais de 6 mil versículos relacionados ao dinheiro, relacionados às riquezas, relacionados aos bens. Mas nunca é sobre o dinheiro em si, é sempre sobre o nosso coração. O apóstolo Paulo escreve, quando ele escreve à igreja de Filipos, lá no capítulo 4, no versículo 17, ele diz o seguinte: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Logo, a essência da vida biblicamente próspera é o coração sensível e rendido ao nosso Deus, ao Senhor. Um coração íntegro, apaixonado por Jesus e focado em seu propósito, não se divide em servir a Deus e ao dinheiro. Mas toma a decisão firme de viver totalmente sob o senhorio de Cristo. O jovem rico que encontrou Jesus afirmou que seguia plenamente a lei. Porém, revelou o triste fato de que sua obediência e entrega tinha limites. Lá no versículo 19 de Mateus, versículo 22 de Mateus 19. Abre mais uma vez, Tisa, por favor. Quando o texto nos afirma isso. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste,
porque tinha muitas riquezas. Ao lermos esse texto, querido, dessa conversa com Jesus, podemos nos perguntar por qual motivo ele o instrui a vender e doar os seus bens. A verdade é que Jesus não buscava riquezas daquele rapaz e nem de nenhum de nós, mas sim o seu coração de forma plena, total, obediente ao Senhor. O escritor, ele chama-se Rick Warren, ele disse o seguinte: a questão não é o dinheiro que você tem, mas se Deus é o dono do seu coração. Quando Ele possui, o dinheiro deixa de controlar você. Ou seja, as riquezas são controladas por você e não você, pela uma busca incessante por riquezas. Diante do mais perfeito convite de seguir a Jesus e desfrutar uma vida eterna, aquele jovem revelou sua prioridade. Até mesmo sua identidade estava em seus recursos, tornando-se escravos dele. Por isso que Jesus, quando chega na frente dos fariseus, diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muitos de nós que é escravo do pecado, da cobiça e de muitas outras coisas. E se acha salvo, se acha livre. Precisamos refletir sobre isso. Queridos, nessa primeira mensagem de nossa campanha, reflita: onde está o seu coração? Faça essa reflexão hoje. Como tem estado suas emoções e seu estado de espírito quando pensa sobre suas finanças? Onde está a sua finança? Carlito Paz, quando ele escreve no livro A Vida Biblicamente Próspera, ele diz o seguinte: em Cristo descobrimos a prosperidade, não peso. Encontramos descanso, não acúmulo. Encontramos propósito, não ansiedade. E encontramos também paz. Quando entendermos essa mecânica do reino, vai tudo ser mais fácil para nós. Então a verdadeira prosperidade envolve leveza de vida e liberdade. Não há tristezas nem dor, pelo contrário, há uma alegria, há gratidão com a liberdade de servir ao Senhor, repartir aquilo que Ele nos deu para administrar, abençoar e cumprir o propósito que fomos chamados para cumprir. Acumular no egoísmo gera estresse. Quantas pessoas nós vemos aí estressadas? Milionários, gente com muito dinheiro se suicidando. A minha sogra dizia que o dinheiro não traz felicidade, mas ajudava um bocado. Mas eu digo para você que o seu dinheiro sem Deus é nada. Quantas pessoas eu conheço que têm muito dinheiro e é extremamente infeliz? Muitas eu conheço. Então, queridos, para administrar com mordomia e generosidade, gera bênçãos e transformações. Então, querido, para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar sempre suas motivações. Como é que anda a tua motivação para sair de casa e ir para a igreja? Eu tenho sentido falta de muitas pessoas aqui na sexta-feira. E as mensagens têm sido assim impactantes para mim. Estou preparando, imagine para você, se você deixar Deus trabalhar na sua vida. Então, queridos, avaliem as suas emoções, as suas motivações. 2 Coríntios 9, versículo 7, olha o que o texto nos ensina. Diz assim, olha: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, lá em Romanos 5, versículo 17 ainda, olha o que o texto nos ensina. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus as riquezas, preste atenção nessa palavra aí, as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida nesse presente século por meio de um só homem chamado Jesus Cristo. Aleluia.
Percebe o que o texto está falando, irmãos? Acorda você que está dormindo. Preste atenção no que o texto está dizendo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, isso fala-se de Adão lá no Éden, mas muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão, ou seja, Deus chamou para ser reis e sacerdotes nessa terra. Receba essa palavra aí, irmãos. Queridos, não basta, não existe barganha no reino de Deus. Não entregamos nossos dízimos, ofertas e primícias na expectativa de recebermos algo valioso em troca, tampouco para nos livrar de alguma condenação ou maldição. Mas já recebemos tudo em Cristo Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu já cantava esse corinho, há muitos anos atrás. A entrega de nossos recursos é, na realidade, um ato de gratidão, uma devolução daquilo que o próprio Senhor nos confiou para administrar. E tem gente que se amaldiçoa a si mesmo, porque retém aquilo que é do Senhor. Retém o que é do Senhor. Tal verdade precisa nos impulsionar a não apenas ser dizimistas fiéis, mas também investidores extravagantes e generosos no avanço do Evangelho do Senhor. Extravagante e generoso é aquela pessoa que não mede esforço para investir no reino de Deus. Eu tive que me ausentar no final de semana passado. Eu e minha família. E na quarta-feira a irmã liga para mim: pastor, eu estou ligando para a gente não ter a programação de quarta-feira. Por quê, irmã? Pastor, nós estamos fazendo umas mudanças lá na igreja. Tem gente que não sabia o que estava acontecendo, nem eu sabia. Isso é generosidade extravagante. Não foi com o recurso da igreja. Foi a semeadura que a irmã fez, as irmãs fizeram, os irmãos fizeram alguns aqui na casa do Senhor. Vocês gostaram? Vocês gostaram ou não? Se você não gostou, eu vou orar na tua cabeça. Queridos, reinar em vida por meio de Jesus requer um coração íntegro, sem máscaras, sem mágoas, que confia em Deus e cujo alvo é a pura e simplesmente viver a vontade de Deus. O salmista no Salmo 37, versículo 4, olha o que ele nos ensina. Deleita-te no Senhor. Tem traduções que diz, agrada-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Olha só. Faz uma avaliação do teu coração hoje. Esse coração que você está vivendo tem agradado o Senhor? Faz uma avaliação, gente. Não aponta para ninguém o defeito de ninguém, aponta para os teus defeitos. Deixa Deus falar com quem você acha que falhou contigo, quem você acha que te magoou. Deixa Deus falar com essa pessoa. Segundo lugar, amado, se você quiser realmente ter uma vida abençoada, para cultivar essa vida abençoada, ter essa vida de prosperidade que você deseja, que todos desejamos. Em segundo lugar, vença o egoísmo com a generosidade. Vença o egoísmo. Nós somos egoístas, por natureza. 2 Timóteo 3, versículo 2 até o 4, por favor. Segunda carta a Timóteo 3, do 2 ao 4. Diz assim, olha. Isso porque os homens são amantes de si mesmos. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Fica comigo aqui. Apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores,
sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Palavra dura, né, irmãos? Há 2000 anos o apóstolo Paulo já ensinava o seu filho na fé chamado Timóteo. Nosso coração nasce nesse formato, irmãos. Nesse que acabamos de descrever aqui. Esse formato de desejo de reter, de tomar para a gente, para si próprio. Não somos naturalmente inclinados a repartir, a entregar, a obedecer. Pelo contrário, irmãos, tendemos a nos comparar e sermos insatisfeitos e egoístas. O antídoto para esses males é a gratidão a Deus pelo aquilo que Ele nos deu, pelo aquilo que Ele nos dá diariamente, e a generosidade que deve fazer parte de nossas vidas. Aleluia. A gratidão, querido, transforma a atmosfera de escassez e rancor em abundância e esperança. A generosidade promove a multiplicação e deixa legados. Fica na história. Vão lembrar de você. Tem uma pessoa tinha uma pessoa na nossa igreja que eu nunca esqueço. Chamava-se Maria de Nazaré. Todos aqui conhecem a irmã Nazaré. Todos. Toda semana a irmã Nazaré tinha uma bênção para contar. E ela não tinha vida fácil não, irmãos. Todos lá na comunidade conhecem a memória da irmã Nazaré. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Todos, sem exceção. Deixa legados a generosidade, querido. A verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde. O que gastamos se desfaz. Mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. Carlito Paz, no seu livro A Vida Biblicamente Próspera, ele diz que a generosidade deixa marca eternas em nossas vidas e na vida daqueles que nós marcamos. Pense nisso. Terceiro lugar, querido, se você quiser ter uma vida próspera, biblicamente próspera, obedeça com prontidão. Eita Deus! A Bíblia diz que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. O desobediente não prospera. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 21, Tisa, por favor. Olha o que o texto nos ensina. Segundo livro das Crônicas. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Preste atenção nessa palavra. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Todo mundo acorda aí, todo mundo aí. Quero ver numa só voz aí. 1, 2, 3, já! Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Presta atenção. Quer prosperar? Sai do banco, vai trabalhar para o Senhor. Sendo algo espiritual, querido, sabe o que nós estamos falando aqui? Do rei Ezequias. O antecessor dele fez o que era mal diante do Senhor, terminou mal o seu reinado. Ezequias prosperou. Sendo algo espiritual, o dinheiro frequentemente será um teste de nossa fé e que nada tem a ver com a quantidade ou valor. Por isso que aqui quem entrega um X valor, outro que entrega um valor bem menor, para mim tem o mesmo valor. Não é porque você entrega 1000, o outro entrega 100, que tem outros valores
tem pesos diferentes. No reino espiritual é o mesmo peso, irmãos. A questão é, você é fiel? A questão é, você está retendo o que é do Senhor? O dízimo do rico e o dízimo do pobre não se define em nada no âmbito espiritual. Na perspectiva bíblica, prosperidade não está no quanto possuímos, mas no quanto, em como respondemos a Deus e com rápida obediência. Obedeça aos princípios bíblicos e esteja atento ao que o Espírito Santo lhe diz. Se ele tem te dado um direcionamento claro para realizar uma oferta, não duvide, ou tente entender, mas faça-o com prontidão, obedece. Responder prontamente em obediência protege o nosso coração da incredulidade e evita arrependimentos. Descubra o prazer da graça, na graça de dar e repartir. É tão bom, amado, a gente chega na casa do Senhor, no altar diante dele, diz assim: isso aqui é para ti, Senhor, isso aqui é a minha oferta de gratidão. Eu dou a oferta de gratidão. Quando eu lembro de grandes coisas que o Senhor já fez na minha vida, eu só tenho que agradecer. Quarto lugar, querido, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Sabe quando você dorme em paz, deita e dorme tranquilo? Contentamento. Lá no livro de Provérbios 16, versículo 20, aqui é o rei Salomão que escreve esse texto. Provérbios 16, 20. Olha o que diz o texto. Quem considera atentamente a instrução, prospera. Presta atenção. Quem considera atentamente a instrução, prospera. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Se tu não está prosperando, faz uma avaliação da tua vida aí. Se as coisas não têm sido prósperas para você, faz uma avaliação. O estresse financeiro rouba a paz e enfraquece relacionamentos. Tem casamentos que começam, terminam em menos de 6 meses, porque acabou o dinheiro, acabou o amor. Bem, eu já vi isso acontecer, irmãos. Pastor, eu me enganei com o casamento. Ah, se enganou. O estresse financeiro rouba a paz, enfraquece o relacionamento. A administração de nossos recursos precisa ser feita com responsabilidade, com equilíbrio. Não precisamos ganhar mais para resolver todos os problemas, mas sim aprender a viver bem e melhor com o que já temos. Tem gente vivendo fora da realidade. Ganha um salário mínimo e quer ter um iPhone 17. Infelizmente tem isso. Não, pastor, eu dividi em 24 vezes. Aí junto com o iPhone vai ter o fone de ouvido, vai ter, como é o nome daquele, tipo um relógio, né? E a pessoa vai só se endividando. Aí vai ter que se vestir alguma coisa compatível com o iPhone. Aí se endivida mais aí, divide em 10 vezes, em 12 vezes, quando pensa que tem alguma coisa, acabou. Acabou. Estabeleça limites, pondere suas decisões de compra e investimento, planeje seu futuro com fé e sem ansiedade, porque ansiedade, alguém já disse aqui que é excesso de futuro, então viva o presente. Viva aquilo que Deus colocou diante de você para que você viva bem. Deus não nos chamou para uma vida de sufoco e medo, mas de liberdade, de ordem e descanso nele. Enquanto estivermos vivendo sobre as nossas próprias forças, nós vamos nos cansar, ficar fadigados, estressar, a ansiedade virá. Carlito Paz, ele diz o seguinte: a prosperidade bíblica nasce desse alinhamento, não está no acúmulo de bens ou na busca incessante por mais, mas em viver com propósito e equilíbrio. À luz da palavra,
há prosperidade e leveza. A liberdade, amado, a liberdade de viver sem estresse das dívidas, sem ansiedade da comparação e sem o peso de depender de milagres financeiros todos os meses para sobreviver. É um alinhamento com Deus. Alinhamento. Ah, pastor, não entreguei o dízimo porque não deu. Estresse financeiro. Comprou demais, administrou mal o seu dízimo, oferta. Na vida cristã, querido, menos é mais. Tempo atrás chegou uma pessoa comigo e disse assim: ah, pastor, aquela família lá na igreja, então acho que falta as coisas na casa deles. Digo, falta não. Talvez a mesa daquela família seja mais próspera que a sua. Olha isso. Prosperidade, amado, é quando você tem o suficiente, você não fica estressado. Ah, não sei o que eu vou comer amanhã. Isso é escassez. Escassez. Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, olha o que o texto nos ensina, queridos. Diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Amém. Existe um grande poder na satisfação e no contentamento em Cristo Jesus, irmãos. Agora, quando você sai daqui, sai da dependência de Jesus, aí você vai viver o seu estresse sozinho. Então, amados, entregue ao Senhor. Descubra o poder da simplicidade para ter uma vida de prosperidade. E em quinto lugar, querido, para você ter essa vida de prosperidade, seja um canal de bênção e propósito. Eu já falei aqui para vocês, eu repito novamente, sem medo de errar. Se eu precisar repetir 10, 100, 1000 vezes, eu vou repetir. Você nasceu porque tem um propósito. Se você está vivo, Deus tem um propósito na sua vida. Enquanto você recusar o chamado de Deus, você está dizendo não para Deus. Então muitas coisas não vão acontecer na sua vida. Não vão acontecer. 2 Coríntios 9:11. Olha o que o texto nos ensina. 2 Coríntios 9, versículo 11, diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Olha o que o texto está dizendo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Está no futuro, irmãos. Nós temos que plantar agora para poder colher lá na frente. O que você tem plantado nesses dias? Eu tenho visto tantas colheitas difíceis de algumas pessoas. Tantas colheitas difíceis. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Enriquecido. A riqueza, amado, é para todos. Agora, como é que você está lidando com isso? Você é fiel. O texto é claríssimo quando ele diz o seguinte: ser fiel no pouco e no muito, colocarei. Se tu não é fiel no pouco, tu vai ser fiel no muito. Como é que tu vai esperar uma promessa dessa de Deus se você não é fiel? Temos que ter esse entendimento, irmãos. Somos instrumentos de Deus para abençoar vidas e realizar o bom propósito do Senhor. A boa mordomia de nossos recursos financeiros não impacta apenas a nossa vida e a nossa família, muito pelo contrário, são frutos, e seus frutos serão instrumentos para abençoar outras pessoas, transformar realidades, expandir o reino de Deus. O impacto vai além de nós mesmos, além da nossa casa. Vocês já imaginaram isso?
Vamos adiante, pois nossos recursos também incluem nossas habilidades, nosso tempo, nossos relacionamentos. Deus tem prazer em abençoar aqueles que entregam e multiplicam com alegria. Você quer ver um campo vasto para você ganhar pessoas para Jesus? Imagine que você está numa empresa, lá na sua empresa, ou na empresa que você trabalha. Quantos problemas tem ali? Se você pegar esse povo, trazer para Jesus, não vão melhorar os problemas? Aquelas pessoas não vão mudar a história delas? O que vocês estão esperando? Jesus desceu mais uma vez para dizer assim, olha, é assim que tem que ser feito. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmãos. Somos sempre abençoados para abençoar, não é para você reter. Sua vida não é um fim em si mesmo, não é sobre o que você, não é sobre você e sobre o fluir de Deus através de você. Deus sempre foi muito bom conosco. E a gente sempre foi alvo de críticas, sempre. Não é de hoje, não. Sempre. E certa vez a minha filha era o alvo da crítica. Alguém chegou e disse assim, uma pessoa abastada, próspera. As roupas dessa criança dá no guarda-roupa dela? Eu digo, dá, irmã. Você sabe por quê? Quando ela usa, já não dá mais nela, nós abençoamos outras crianças aqui da igreja. Está vendo aquela e aquela? Aquelas roupas ali foram da minha filha. Sabe o que é mais interessante, queridos? Pouco comprávamos roupas para Tisa, não é esse maneiro? Pouco. O pessoal viajava, trazia 3 vestidos, 2 vestidos, trazia blusa, trazia short, trazia um monte de coisa. E sempre abençoamos as crianças da igreja, onde congregava. E Deus nunca permitiu que minha filha andasse de qualquer jeito. E não era roupa surrada, não, roupas novas. Que não dá. Tem um povo que cresce muito rápido, né? Você tem filho pequeno, sabe disso. Então, amados, é o fluir de Deus através de você. Lá no livro do Salmo, Salmo 67, versículo 1 e 2, olha o que o texto nos ensina. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecida na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. É através de você que nós vamos fluir com o Evangelho. Amados, precisamos entender quem somos aqui nesse lugar. Como você tem feito com o que Deus lhe confiou? O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Você tem retido? Tem guardado? No final de contas, a grande questão da vida é que o Senhor vai lhe pedir contas quando você chegar lá no céu. Ele vai lhe pedir. A Bíblia diz que quando chegarmos diante do Criador, nós vamos ser julgados pelo menos por 2 livros, o da vida e o das obras. Ele vai pedir de você, vai cobrar de você. E de mim também, é claro. Eu sou o primeiro. Então, o que você faz com o que o Senhor lhe confiou? Quantas pessoas estarão no céu por sua generosidade, ou quantas pessoas não estarão por sua avareza e descaso? Lembre-se, Ezequiel disse que o Senhor vai cobrar o sangue dessas pessoas de nossas vidas.
Então lá no livro de Mateus está escrito, Mateus 6, 19 até o 21, está escrito, olha o que o Senhor nos ensina. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. Não, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Para a gente encerrar mesmo, querido, o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, olha que o texto do Senhor. A bênção do Senhor traz riquezas. Traz riqueza. Estamos falando de prosperidade financeira, de dinheiro mesmo. Traz riqueza. E não inclui dor alguma. Quando você estiver alinhado ao trono da graça, ao propósito que Deus colocou na sua vida, você vai desfrutar de prosperidade, sem estresse, sem dor, sem dificuldade. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A prosperidade bíblica, queridos, aponta para a eternidade, para o nosso relacionamento com Deus. Então avalie o seu coração hoje e entregue-o a Ele. Entregue as tuas finanças, entrega o teu coração, entrega os teus bens, entrega os teus talentos, as tuas aptidões, teu conhecimento, entrega o teu tempo. Tudo isso vai fazer diferença na hora que a prosperidade bater na sua porta. Você que nos acompanha nas redes sociais, beijo no coração e até a próxima.